Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Primeiro, eu queria dizer que ontem a gente participou, né, de uma conversa com participantes do curso no Meeting, né, no finalzinho do módulo 2. E foi bem bacana conversar um pouquinho, conhecer vocês. Dei uma pesquisada também lá nos fóruns, o que vocês andaram falando. E estou bem contente assim com a participação de todos no curso. Acho que nosso trabalho está sendo bem avaliado por alguns colegas, né, professores que estão fazendo o curso, mas principalmente a participação de vocês é que deixa o curso mais interessante. Então, como a gente já explicou na apresentação, o nosso módulo tem um perfil um pouco diferente. Nós vamos ter menos encontros interativos, vai ser mais alguns vídeos, mas a gente pretende também fazer algumas atividades interativas. Bom, boa tarde a todos e todas. O Rogério gostaria também de cumprimentá-los. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro não presencial, mas que a gente está dando o melhor possível aqui para que seja produtivo para todo mundo. Bom, no nosso último vídeo, né, que a gente trabalhou na aula 1, a gente trouxe a perspectiva de escrita de uma narrativa, né, e a partir dessa narrativa, né, a gente chama ela de proto-narrativa ainda, porque ainda não foram trabalhados os conteúdos históricos. Eu falei para vocês que o Rogério trabalhou isso em sala já, e ele tem uma tabulação. A gente vai mostrar um exemplo de como a gente pode tabular as informações, organizar as respostas dos alunos, porque essa primeira atividade, quando a gente faz esse levantamento das ideias prévias, ele demonstra o conteúdo, né? O quanto de informação os alunos sabem sobre o tema e também como eles conhecem, como eles interpretam esse tema, né? Como eles atribuem sentido a esse passado. E aí o Rogério trouxe aqui para a gente um exemplo de tabulação. Eu gostaria que ele comentasse um pouco como foi, só para a gente retomar essa ideia de pensar que as informações que vêm dos alunos são importantes para o planejamento da nossa aula. Isso. Então, esse foi um trabalho que eu fiz com uma turma de nono ano. A atividade em si era um pouco diferente da carta, era outro modelo, um texto. E a ideia foi tentar selecionar o que eles pensavam. Por exemplo, uma das perguntas que eu tentei responder era o que você entende por ditadura? Então, aí, lendo os textos, apareceu esses exemplos. Governo militar um ditador, governo militar, sempre ligado à questão dos militares. Outra coisa que eu tentei identificar das narrativas era sobre a participação de civil. Então, ali no primeiro exemplo que eu trouxe de tabulação, o aluno ou a aluna, ela não cita civis em nenhum momento. Então, aí quer dizer que ela não sabe sobre participação, ou talvez não tenha informação sobre essa questão. E conforme os alunos foram citando, eu fui trazendo. Participação de civis, de alguns civis, não teve participação de civis, que é uma ideia muito forte dentro da historiografia, dentro da historiografia sobre a ditadura. Teoria dos dois demônios faz muito isso, né? É, militares e guerrilha, e tiro civil. Então, aparece aqui outra coisa, a percepção, o juízo de valor. Foi bom ou foi ruim a ditadura? Então, foi ruim. Não podia voltar, ou seja, não deve voltar à ditadura. Foi boa por causa da sinceridade dos militares. Então, a atribuição de valor que esses alunos dão esse período foi boa. Houve crescimento econômico. Ruim, não tinha liberdade. Então, eu tentei identificar como eles apontavam cada coisa. Violência contra civis. No primeiro não apareceu nada, então deixei em branco. Violência, já na segunda, violência era culpa dos opositores, não? O culpado eram os opositores para ver violência. Não teve violência. Muita violência, sim, havia violência. E por último, uma coisa que eu tentei observar nesse trabalho era o crescimento econômico, que é algo muito citado em relação ao período ditatorial, que houve um crescimento econômico, um milagre econômico. Então, no primeiro exemplo, não trouxe nada, não tem informação. Segundo, não teve crescimento econômico, só dívidas. Houve crescimento. E outro também não trouxe nada, e o último exemplo, houve crescimento por meio de impostos.
Então, esse é um levantamento para a gente entender mais ou menos como a turma pensa, quais são os principais elementos, e a partir disso pensar em quais conteúdos a gente vai trazer para tentar trabalhar essas carências de orientação que aparecem por meio da tabulação. Então, é importante destacar que aqui o professor já assume um papel de pesquisador em sala de aula, ele está pesquisando os próprios alunos, a própria consciência dos alunos. Então, a ideia de só reproduzir conhecimento já não vale mais, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa em sala de aula. Muito bom. Isso a gente vai chamar a atenção mais para o final, né, das nossas atividades, mas a ideia de que a escola, o espaço de sala de aula também é um objeto de pesquisa, né? A gente pode ser pesquisador e produzir conhecimento a partir das nossas experiências em sala de aula. Bom, aqui o que a gente vai trabalhar com vocês hoje a partir desse levantamento que o Rogério fez, ideias que a gente foi tendo, que fontes a gente traria, então, para trabalhar com esses alunos que demonstraram essas carências de orientação? Bom, existe na escola, nas nossas experiências, conversas com os professores, essa ideia de valorização do período militar por muitos estudantes, né? Então, a ideia da educação histórica é trazer fontes multiperspectivadas, né? Vocês já estudaram isso nos outros módulos, mas a ideia é que a fonte, elas se contraponham também, né? Para que eles entendam que a historiografia, ela vai até as fontes e muitas vezes as fontes não concordam, né? Elas discordam, se contradizem, em alguns momentos elas podem até seguir, né, uma mesma linha de raciocínio, mas elas muitas vezes se contradizem. E o historiador, e assim como o professor e os alunos em sala de aula, é importante que a gente aprenda a lidar com as fontes, né? A gente está muito acostumado em sala de aula a pegar os textos prontos, né, grandes narrativas, que o Kisen chama de narrativas mestras, onde essas narrativas já foram escritas, foram reescritas, foram reelaboradas, que contam um grande passado, mas muitas vezes esse passado ele não é mostrado as divergências, né, das fontes. Parece que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Aquele passado teleológico que veio acontecendo até chegar no presente, não tinha outra maneira, era assim mesmo que deveria ter sido. Então, quando a gente começa a mostrar fontes diferentes, a ideia é que os alunos comecem a olhar para o passado de forma interpretativa. Ele aprende a interpretar o passado, né, as fontes, as informações do passado, e não a consumi-las como está acostumado no livro didático. Tem algumas pesquisas que mostram que os alunos eles confiam mais nos livros didáticos do que nos professores, porque ali é uma fonte oficial do conhecimento. Então, para você ver a força que tem o livro didático, o peso que ele tem, né, aquela narrativa. E quando você começa a trazer essas fontes, ela traz alguns problemas para nós em sala de aula também, né? Porque daí os alunos começam a questionar que é verdade histórica, né? Alguns dos conceitos de segunda ordem que a filosofia da história ela traz, né, como o conceito de verdade histórica, ele começa a aparecer em sala de aula e a gente precisa lidar com ele. Aí a gente vai discutir um pouquinho mais essa parte teórica mais para frente. Então a gente trouxe para vocês, vai estar disponível lá na plataforma, duas fontes audiovisuais. Né? O primeiro vídeo é o Brasil ontem, hoje e amanhã, e o segundo vídeo, o depoimento das vítimas da ditadura. Então, como que seria essa atividade? Né? Como é que a gente trabalharia com essas fontes que são divergentes em tese? Né? Primeiro, a gente apresenta esse vídeo para os alunos, né? Eles vão assistir os vídeos, e é importante que a todo momento a gente vá ajudando eles a organizar essas informações, porque até o consumo dessa fonte, né, ele é diferente para os alunos. Muitos alunos não têm contato com essas fontes, então é importante que a gente vá ajudando eles a interpretar essas fontes. Mas antes de chegar na interpretação, a gente tem que fazer uma organização das ideias. Então, o primeiro passo, né, do trabalho com as fontes é tentar contextualizar a produção da fonte. Então, trazer para eles, né? Você pode ir perguntando, lógico,
para ver se eles conseguem identificar essas informações. A própria fonte, muitas vezes, ela já traz essas informações, né? Por exemplo, qual é o tema da fonte? Você pergunta para eles e aguarda, para que eles tentem, né, de alguma forma, a partir do que eles viram, e identificando a temática. Quem produziu a fonte? Algumas fontes trazem, né, fontes audiovisuais trazem lá no final a descrição de quem produziu, quando foi feita. Então, essas informações são importantes também. Muitos trabalhos com fontes, com vídeos, né, história, eles ficavam restritos a esse trabalho aqui. Né? Era só identificar. E eles não avançavam muito. Depois a gente vai pensar no conteúdo das fontes. Né? Além dessa parte técnica de entender o contexto dela, a gente precisa entender também qual é o conteúdo para ver se, e perguntar para os alunos para que eles respondam, porque às vezes um conteúdo está muito claro para o professor, mas para o aluno, às vezes, ele está distante. E às vezes a gente pensa assim, mas é porque eles estão acostumados com vídeo na internet, então, né, sempre estão... não é verdade. Né? A gente teve uma experiência aqui com os nossos alunos nas escolas, que eles trabalharam com meme. E a gente pensou, a princípio, que todos eles iam entender os memes. A gente trabalhou o meme e começou direto na interpretação. A gente teve que recuar e fazer análise, né, do conteúdo do meme. Eles não estavam entendendo, eles não estavam lendo o meme. Isso faz parte da cultura juvenil. Então é muito importante que a gente informe para eles, ajude eles a entender essas informações que a fonte traz. Então, que aspectos do período a fonte destaca, né? A gente colocou algumas questões aqui, e é lógico que vocês também, ao trabalhar com fonte, vocês fazem isso. Mas é importante deixar claro o percurso, né? Vocês precisam trazer todos os questionamentos das fontes. Então, a gente colocou algumas questões, né? Que personagens são mencionados no vídeo, como esses personagens aparecem. Aqui a gente ainda não vai interpretar, não vai atribuir sentido ao conteúdo, simplesmente o contexto e o conteúdo das fontes. Rogério? Interessante o que o professor Tiago está falando, a gente ter a ciência, ter a consciência, como foi falado nos vídeos de professores anteriores e professoras, de ter ciência do que você está fazendo, e não ser algo intuitivo, entender que existe todo um procedimento, que esse procedimento que o Tiago acaba de explicar, ele é muito próximo do procedimento de um historiador, que vai às fontes. As fontes não falam por si só, então a gente tem que perguntar a elas, explicar em que contexto foi produzido, porque isso facilita no ordenamento das ideias dos estudantes. Se a gente larga solto, muitas vezes eles não conseguem interpretar e não conseguem nem sequer trazer detalhes ou coisas relevantes do vídeo, que para eles não faz sentido, eles não entenderam o que a gente quer com aquilo. Então, vale muito sempre frisar, trazer essas perguntas que orientam para onde olhar. Né? Uhum. Isso é um trabalho que o professor faz e serve, trazendo para essas fontes, que o aluno também interprete outras coisas que ele vê dentro da cultura histórica, que ele possa questionar, não tomar como verdade, que ele possa o conteúdo, quando foi produzido, que são questões importantes. Uhum. E aí o mesmo trabalho que você faz com a primeira fonte, né? Aqui são duas fontes do mesmo tipo, são fontes audiovisuais. O segundo vídeo, que é o depoimento de vítimas da ditadura, a gente faz o mesmo trabalho, contexto de produção, quem produziu a fonte, qual período foi produzido, são informações básicas, e aí talvez seria interessante eles colocarem isso no caderno, sistematizar essas informações. Não creio que seja necessário fazer pesquisa sobre isso, porque são dados técnicos, né? A gente pode se empenhar em gastar tempo em outras atividades. Mas se você achar interessante, for importante para você ensiná-los a fazer esse tipo de pesquisa também, do trato das fontes, né? De repente, se você percebe que eles não têm nenhum contato com a internet, com computadores, e quer levantar as informações sobre a fonte, quais os aspectos que o período da fonte destaca, os personagens, entender quem estão nesse, ou seja, dados técnicos, né? Quem são os personagens da fonte, né? Como no caso são dois vídeos. Depois que a gente faz esse levantamento mais técnico das informações, a gente ainda não interpretou, né, as fontes.
Depois a gente começa o processo de interpretação dos dados, né, que foram levantados. E aí é interessante, né, como proposta, que essa interpretação ela seja feita comparativamente entre os dois, com as duas fontes, né? Então, primeiro a gente faz análise separada e depois na interpretação a gente vai fazer uma análise comparativa. Então, essa análise, essa interpretação das fontes, ela pode ser feita por via de debates, né? Você pode organizar a turma para que o debate aconteça, ou por meio de conversa, ou mesmo você pode fazer por meio de atividades, né? Então, o docente ele dialoga, né, com os alunos e o Rogério, ele já fez essa experiência, né? E eu gostaria que ele comentasse um pouco como que foi esse processo nessa temática da ditadura. Então, no período que eu trabalhei a ditadura, após a gente fazer esse levantamento mais técnico, a gente foi para uma conversa, uma organização, a gente organizou um círculo dentro de sala de aula e a gente começou a bater papo, onde cada aluno teria que anotar, por meio oral, depois se quisesse fazer alguma anotação para ter registro, fazia. Então, a primeira coisa é tentar colocar essa multiperspectiva sobre o tema, né? Então, como a ditadura é apresentada nos vídeos? É importante dar tempo ao estudante para ele pensar, porque muitas vezes a gente está afobado e quer resposta rápida, e os estudantes demoram um pouquinho para entender. Muitas vezes não entendem a primeira pergunta, então a gente reformula, traz um elemento a mais que possa contribuir e deixa falar. E sempre tendo em mente o objetivo da aula, né? O que a gente quer com isso? Sempre tendo em mente para poder conduzir, de certa maneira. Então, primeiro, a gente pega essa questão de como é apresentado. Aí o segundo passo quais informações são conflitantes? Existe conflito entre as informações? Em que sentido? Quais aspectos elas conflitam? Novamente, passa a palavra para os alunos e a gente vai mediando. Outra coisa importante é a gente perceber, contribuir para que eles percebam que toda fonte, nesse sentido do audiovisual, ela tem um objetivo. Por que ela foi produzida? Então, entender antes o contexto histórico de produção da fonte, o professor tendo isso em mente, ele consegue entender isso e fazer com que os alunos pensem sobre esse contexto. Né? Na aula que foi feito, para esse debate, virou em torno de 25 a 30 minutos. Depende muito da turma, isso é evidente, o professor sabe, conhece a turma, então depende muito de cada turma. Se é uma turma mais falante, vai levar um tempo maior, se é uma turma mais quieta ou menor, e aí tentar fazer com que eles mobilizem, né? E também muitas vezes façam ligação desses vídeos com as experiências vividas, trazer elementos que eles já têm para dialogar com os vídeos. Os vídeos não podem ser ilustrativos, que é esse trabalho que a gente está fazendo. Então, não está ilustrando, a gente está questionando a fonte. Nos 2 anos que eu trabalhei, foi mais ou menos nesse sentido do trabalho. O resultado é bem interessante. Isso. E aí, uma coisa que a gente já falou e é importante retomar aqui é que quando a gente está trabalhando com as fontes históricas e não com um texto narrativo linear, né, do livro didático, muitas vezes os alunos tendem a concordar com as fontes que estão mais próximas dos seus elementos culturais, né, da sua identidade histórica. Então, de novo, a gente precisa sempre tomar cuidado para não desqualificar a interpretação, mesmo que seja uma interpretação estereotipada, preconceituosa do aluno sobre a fonte, mas trazer essa discussão para o campo do debate acadêmico, historiográfico, né, do conhecimento histórico. Então, quando eles trazem as informações, por exemplo, né, porque o Brasil era melhor ou pior, e ele vai chegar nesse embate, né, muitas vezes na aula, e aí você vai colocar para ele, bom, a gente precisa de fontes, né, a gente precisa saber como que o Brasil foi pior ou melhor, quais são os dados, onde estão essas informações. O que acontece? Quando a gente faz esse tipo de trabalho com fonte multiperspectivada de vídeos, esses vídeos vão trazer dados. Né? Mas esses 2 vídeos que a gente selecionou para vocês, eles vão trazer muito mais questões que vão
gerar neles uma necessidade de ir ao passado. Porque como os vídeos são conflitantes, eles vão ficar na dúvida. Tá, mas peraí, se o primeiro vídeo está falando uma coisa, o segundo vídeo está falando outra, eles vão querer saber quem está falando a verdade. Conhecimento histórico. É muito legal, assim, quando a gente faz esse trabalho em sala de aula, ele funciona, porque aí o conteúdo, ele não se torna mais a finalidade. A gente deixa de entender o conteúdo, a ditadura civil militar brasileira, como a finalidade da nossa aula. O conteúdo, ele deixa de ter esse papel e ele passa a ser o meio. Então, os alunos vão querer esse conteúdo para entender, para se posicionar. Eles vão buscar a informação. E aí vem o papel do professor. O Rogério falou mediador, né? Eu gosto muito da palavra interventor, porque eu concordo muito com o Paulo Freire, que a gente precisa intervir na realidade para mudar ela. Né? É lógico que num debate, né, aqui no primeiro momento, a gente é o mediador, porque a gente ainda não vai intervir nas ideias dele. A partir do momento que essas ideias são levantadas e questionadas, aí vem o papel do professor interventor, no sentido de intervir nesse movimento, né? O conhecimento histórico ele não se dá de maneira automática, sem conflitos, autônomo, né? Quando a gente traz as informações sobre o passado, essas informações são conflitantes, inclusive com a identidade histórica desses sujeitos, aprendizes, é preciso que a gente tome alguns posicionamentos. Eu não posso dizer, eu não sou a favor nem contra a ditadura, né? Só um minuto aqui, pessoal. Bom, pessoal, desculpa a interrupção, nós voltamos aqui. Essa questão da intervenção em sala de aula, né, é muito importante a gente colocar alguns pontos. Que isso sempre aparece também no debate quando a gente está em processo de formação, né, no curso de história, os alunos em formação sempre perguntam, né, até onde eu posso intervir em sala de aula, qual que a gente tem que intervir na medida do conhecimento científico, né, aqui quando a gente fala em intervenção, a gente tem que tomar cuidado também com o processo que a gente é acusado constantemente, né, de doutrinação. O nosso posicionamento como docente, ele precisa de história, nesse caso, ele precisa ele é circunscrito pelo conhecimento histórico-científico. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, né, com essas duas fontes, a primeira fonte, ela traz um vídeo sobre uma propaganda da ditadura militar, vocês vão assistir esse vídeo, né, e ela traz ali vários problemas históricos, historiográficos, né? Eles lançam mão da dimensão estética da cultura histórica, então através de música, imagens, eles vão editando e vão construindo uma narrativa. Essa narrativa, ela tem uma função, né? Naquele momento, em 75, ela tem uma função de glorificar a ditadura, né? O governo, a revolução, e problematizar, né, os grupos que estavam questionando a ditadura. Então, ela tem uma função ali política naquele momento. E quando a gente olha para esse passado, é importante que a gente coloque isso em perspectiva, não de julgamento de valores, né, como a gente costuma ser julgado pela escola sem partido, por esses grupos, né? A ideia é que a gente olhe para essa narrativa e demonstre as informações que estão distorcidas naquela fonte. Então, quando eu falo da intervenção, né, a interpretação das fontes pelos alunos e a nossa intervenção como docente, é sempre trazendo informações do campo historiográfico e o que a gente chama de uma ampliação da consciência histórica através das informações do passado. Então, quanto mais informações sobre o passado eu garanto nessa minha aula, maior a capacidade do aluno de interpretar esse presente, né, esse passado que está no presente. Então, quando ele pensa em ditadura, ele precisa ter, inclusive, essas informações de como eram veiculadas as propagandas no momento, né, naquele momento histórico. E esse convencimento, ele se dá muito mais pelo campo do conhecimento do que do campo moral. É lógico que o campo moral, ele está por trás das nossas escolhas, né? É lógico que a gente quer que a gente não gostaria de viver uma nova ditadura por questões morais também, mas a nossa persuasão, ela precisa estar dentro do campo científico da história.
Então, por isso que a gente vem trazendo fontes que trazem informações que contradizem, por exemplo, as informações contidas no primeiro vídeo. O segundo vídeo, ele também tem um aspecto estético muito forte, emocional muito forte. Ele traz os depoimentos das vítimas da ditadura, e essa dimensão estética da cultura histórica, ela também pode ser usada a favor do conhecimento científico. Então, eu preciso mobilizar nos alunos a necessidade de conhecer esse passado. Quando as vítimas trazem informações e a gente coloca o nome das pessoas, né? A gente tira o caráter da história sem nome. A história passa a ter nome, ter rosto, ter lágrimas, ter sofrimento. Essas pessoas sofreram no passado. Então, isso faz com que os nossos estudantes eles tenham, dentro da educação histórica, a gente chama de empatia histórica. Ele vai tentar se colocar no lugar dessas vítimas e tentar entender o que aconteceu. Então, esses dois vídeos, eles têm um poder muito forte de mobilização da necessidade de busca do conhecimento histórico. Elas não são fontes, elas são fontes históricas, a gente pode trabalhar informações que estão contidas nela, mas o maior potencial que eu vejo nessas duas fontes é que ele vai gerar nos alunos uma necessidade de entender esse passado, né? De se colocar no lugar desse sujeito do passado e pensar como essas pessoas do passado sofreram, como elas viveram naquele período. E é lógico, isso no processo formativo, né, ela vai começar a pensar, será que eu quero isso de novo? Né? Será que isso é bom para a sociedade? Então, aí vem o terceiro passo, que é a orientação e a motivação. Né? A gente parte da experiência, que é o passado, a interpretação desse passado e a orientação. Então, dentro da didática, da história, da educação histórica, né, a gente pensa nas três dimensões que o Wiesen vai dizer, olha, eu preciso ampliar o conhecimento sobre o passado para que as decisões do presente sejam mais fortes, né, mais capazes de compreender o presente, porque o nosso presente está permeado pelo passado. Né? E quanto mais eu entendo esse passado, mais eu entendo esse presente e tomo consciência do que eu quero para o futuro. Né? Então, esse é o processo cognitivo, né, da aprendizagem histórica, e essas fontes têm esse poder, porque elas vão, eu acredito, né, que se os alunos assistirem esses vídeos, eles vão ficar tentados, né, vão ser impelidos a buscar as informações, porque ela gera um desconforto, né, as duas fontes geram desconforto na gente, e a gente quer saber realmente o que aconteceu, né, por que as pessoas estão dizendo coisas totalmente diferentes. Então, mais ou menos, da minha parte, Rogério, eu acho que essas fontes são potentíssimas, né, para o ensino de história, e gostaria de encerrar a minha fala aqui. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fica bem à vontade. Acrescentar que o professor falou essas fontes como potencial de mobilização de interesse. Uma das experiências que eu tive foi trabalhando com essas fontes, uma aluna fala, nossa, eu não sei nada, eu quero entender isso. Por que as pessoas falam isso? Como assim? E uma pergunta interessante que eu fiz em umas aulas surgiu, né, que não foi minha, mas foi de aluno, professor, será que esse vídeo 1, ou vídeo 2, que é o depoimento das vítimas, poderia ser passado naquele período? Questionando, então, né, a liberdade dentro desse sistema autoritário. Então, veja como isso mobiliza um campo muito amplo, muito além de somente a ditadura, né? Mobiliza outras questões que vão refletir no que é a democracia em muitos momentos, né? Essas diferenças que a gente pode acrescentar. De modo geral, eu acho que o professor Tiago se colocou muito bem, né? A ideia de fazer com que os alunos tenham essa ampliação de consciência é fundamental, e para que eles questionem essas verdades, né? Você ter fontes conflitantes sobre o passado vai fazer com que eles conflitem, que eles fiquem mais atentos para um discurso, essa é a verdade histórica, né? Isso é interessante para a gente pensar nas nossas aulas. De minha parte seria isso. Só tenho a agradecer mais um encontro e aguardar o próximo. Então tá joia, gente. Fiquem bem, bom estudo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.